ontem, logo depois então de cancelar aquela reunião entre os chefes de poderes e de mandar recados diretos para o presidente Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal chamou o Procurador-Geral da República para uma conversa. O convite foi ontem, na verdade o chamamento foi ontem e a conversa foi hoje, no comecinho da tarde, meio-dia. Durou 50 minutinhos essa conversa. E para Augusto Aras, gente, a retórica política não deve contaminar as relações. Quem ouviu essa frase foi o Caio Junqueira, que conversou, com Augusto Aras. Caio, conta como é que foi o papo. Isso, Mona Lisa, eu conversei hoje à tarde, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a respeito desse encontro dele com o presidente do Supremo, Luiz Fux. O que ele me disse, Que o que sintetiza o encontro, é que houve uma leitura de que retóricas políticas não devem contaminar as relações entre os poderes, E também perguntei para ele, se ele foi cobrado para agir contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que isso não ocorreu em nenhum momento da conversa. Eu separei ali alguns principais trechos dessa conversa que eu tive com o Aras na tarde de hoje. Vamos dar uma olhada sobre a crise entre os poderes. O que o Aras me disse? Que a conversa sobre o fortalecimento do sistema de justiça, do Ministério Público e do Judiciário, foi o assunto da conversa. Isso significa manter essas instituições como garantidoras da segurança jurídica. A retórica política não deve contaminar as relações institucionais do sistema de justiça, que precisa e deve se colocar como moderador dos conflitos, E aí ele arrematou de novo ali para mim, que a retórica política deve ser alheia ao processo jurídico. Depois, como eu disse, ele negou que tivesse sido cobrado de qualquer coisa pelo Fux, elogiou o presidente do Supremo, disse que foi um gentleman, foi muito educado, falou também que não tem personalidade, quem conhece ele, de aceitar tomar carão de ninguém, que seria o caso, eventualmente, de uma cobrança, eu perguntei, o senhor foi cobrado? Ele disse, isso não ocorreu, não tenho personalidade para tomar carão de ninguém. A nossa conversa foi a mais respeitosa possível, como sempre acontece com ministros do Supremo. O presidente do Supremo, Luiz Fux, é um gentleman e mantém uma relação de respeito comigo, assim como todos os ministros do Supremo. Não houve nenhum pedido nem cobrança. Pois bem, sobre voto impresso, Perguntei para ele sobre toda essa questão de voto impresso, esse debate que é o epicentro dessa crise entre poderes. Ele disse que eles consideraram positiva a decisão do presidente da Câmara, o que ali já deu para sacar, que eles já sabiam que o Arthur Lira ia tomar. Eles consideraram positiva e a gente vai ver por que eles consideraram ali positiva. Ademais, o presidente da Câmara, levando ao plenário a questão do voto impresso, assumiu a solução do problema como chefe de poder. O ato do presidente de levar para o plenário, que é soberano, esvazia por completo essa aparente crise. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Isso esvazia o conflito do sistema de votação, segundo o Aras. E, por fim, eu perguntei sobre as críticas que ele recebe de alinhamento ao governo, de que não age em relação aos arroubos do presidente Jair Bolsonaro. Perguntei para ele sobre isso, E ele não quis falar. Ele disse que se manifestaria sobre esse assunto somente na sabatina no Senado Federal. Vamos lembrar que ele foi reconduzido, indicado pelo presidente para mais 2 anos. O que ele me disse? Que há uma liturgia da sabatina ali do Senado que ele vai respeitar, Ele vai apresentar na sabatina a prestação de contas da gestão e que está se preparando para responder todas as críticas. Mona Lisa. Ô Caio, quero aquela percepção de repórter experiente. Ele respondia de uma maneira confortável ou tinha aquele ambiente, aquela atmosfera de tensão? Não, eu senti ele muito tranquilo. Ele estava um pouco incomodado ali. Eu senti o Aras com as informações que circularam, que ele foi cobrado, que o Fux pôs ele na parede e que cobrou para que ele agisse. Isso eu senti. De fato, ele falou que foram 50 minutos, mas que a maior parte do tempo, mais ou menos, se trataram ali da crise, naqueles termos da retórica, de que retóricas políticas não devem afetar as relações e que em um menor espaço
houve esse papo sobre voto impresso e essa solução do Arthur Lira para tentar amenizar a crise. Eu perguntei também especificamente sobre o inquérito das fake news, o que ele havia achado da inclusão pelo Alexandre de Moraes, do presidente da República como investigado. Ele não quis falar, porque disse que é o pessoal dele lá que está cuidando disso, enfim, ele não quis entrar muito nessa questão. Mas eu senti em termos gerais isso, uma conversa institucional. Ele disse que depois, inclusive, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar de assuntos da Covid, de combate à Covid e por aí vai. Mas te respondendo, não senti tensionamento, não. É baiano, é professor e também tem idade aí, né? Sabe ali lidar e apanhar, né? Porque apanha, né? Um cargo desse, uma função dessa, apanha-se bastante. A gente é jornalista, apanha, imagine ele. Opa, e muito. E a frase que eu colocaria para chamar a sua matéria é: não sou de levar carão, pronto, falei. Essa disse Aras depois do encontro com o Fux. Obrigada, Caio. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Ótimo, Caio.